Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, agora estou de volta, graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus por esse livramento. E como é que vocês estão? Estão bem? Digita aí no comentário pra ver como é. Quero saber como é que vocês estão. Então, voltei, né, pro nosso canal. Tava sumida esse tempo aí, porque como vocês viram aí, eu deixei o último vídeo aí falando pra vocês que eu tava internada, que eu tava... Deixei só um aviso aí, né, que eu tava internada. Mas eu vim contar pra vocês um pouco de tudo que aconteceu comigo pra chegar até lá. E é isso, vou falar pra vocês tudo o que aconteceu. E bora lá pro vídeo. Então, meus amores, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Tudo começou em um domingo pela tarde. Eu tava gravando pra vocês, né, mostrando pra vocês que eu tava fazendo o cabelo da minha mãe e eu fazendo o cabelo, minha mãe fez o meu cabelo, né. E aí eu gravei pra vocês tudo direitinho. E aí eu fui no salão da menina pra menina poder escovar meu cabelo, né. Eu contei tudo pra vocês no vídeo que eu tava fazendo o cabelo. E aí eu fui lá pra ela, eu fui lá, né, lá pra menina, pra ela poder escovar meu cabelo. Então, de lá, eu comecei a falar com ela que eu tava sentindo muitas dores nas costas. E eu, na minha cabeça, eu achava que eu tava com a dor na coluna, né, porque eu já tenho um problema de coluna, né, então não, acho que é uma dor de coluna. E aí, pra aí tudo bem, ela continuou fazendo meu cabelo. E aí eu fui reclamando, falando pra ela que eu tava com muita dor nas costas, que tava aumentando. E aí vim pra casa. E aí eu vim pra casa, só que eu ia vir fazer uma comida, né? Que eu disse até a menina que eu ia dar um pouquinho a ela. Daí tudo bem, eu cheguei em casa, mostrei pra vocês o resultado do cabelo. Depois desse resultado que eu mostrei pra vocês do cabelo, eu não fui mais a mesma pessoa. E aí eu me deitei na cama e ali eu comecei a sentir muitas dores, muitas dores. Vocês não têm noção de quanta dor, foi insuportável. E aí falei pra minha mãe, falei, mãe, eu não tô aguentando mais de dor. Minha mãe foi, me deu um remédio, eu tomei o remédio, mas mesmo assim a dor não tava passando. E aí, o que é que eu fiz? Minha mãe foi, passou um creme de massagem nas minhas costas, ela massageou minhas costas. E ali, acho que o tempo que eu tomei o remédio foi fazendo efeito e a dor foi passando. E aí, tudo bem, eu fiquei deitada ali pra ver como é que eu ia me levantar depois, né? Mas mesmo assim, a dor voltou a continuar. E aí eu comecei, depois que eu dormi um pouquinho e acordei, eu já acordei já vomitando. Vomitei muito, 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 muito. E aí eu passei aquela tarde toda vomitando. E aí minha mãe falou assim, não, vamos na emergência, porque não dá pra você ficar. Porque já não tava mais saindo mais nada no meu estômago. Começou a sair aquele líquidozinho, sabe? Que já tem no estômago, já fazendo mal já. E aí minha mãe, não, vamos pra emergência. Eu fui pra emergência, chegou lá, aí a médica foi, né? Passei pela triagem, minha pressão já tava um pouquinho alta lá. Ela perguntou se eu tinha problema de pressão, eu falei que não. Ela falou assim, não, porque sua pressão tá um pouquinho alta. Aí minha mãe falou pra ela que eu já tava vomitando muito, né? E acho que é devido isso que minha pressão acabou subindo. E ali eu passei pela médica, a médica foi, perguntou se eu tava sentindo alguma coisa. Eu falei a ela que eu tava sentindo só as dores nas costas e muito enjoada, né? Aí ela fez o procedimento, ela deu um tapinha assim nas costas, né? Pra ver. Aí ela perguntou se doía os dois lados. Ela fez no lado direito e no lado esquerdo. Eu falei que não. E aí ela passou um exame de sangue, não sei se pode falar, mas aquele exame que tira pela veia, e fez um exame de urina. Aí ela fez esse exame pra mim. Ela fez esse exame em mim. E aí eu fui, né? Fiquei esperando.
ali. E eu comecei a ficar bastante, eu tava ali, mas tava muito enjoada. Tomei um remédio pra dor, né? E fiquei esperando o resultado do exame. E aí eu esperei o resultado do exame. Quando eu fui lá, aí ela falou que minha creatinina tava um pouco alta. Creatinina é pra ver como é que tá o sistema do rim, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Se for isso, eu vou deixar aqui no lado pra vocês verem o que é. Mas aí, minha creatinina tá um pouco alta. Aí elas suspeitaram que era uma infecção renal. Daí tudo bem. Que ela achou que foi que que eu tava com infecção urinária, que acabou encadeando ali, né? Com a infecção renal. Mas aí eu fui, né? Ela me internaram, fiquei internada de um dia só. Aí ela foi, ela veio, me avaliou e falou que ia passar os medicamentos em casa. Pra eu tomar em casa, passou uma requisição pra eu procurar um médico, que é um nefrologista, né? Que cuida de rim. Aí eu fui, tudo bem, aí eu fui, vim pra casa, ela me deu minha alta, eu vim pra casa e eu fiquei tomando esses remédios, né? Continuei tomando. Por 5 dias eu acho que eu tomei esses remédios. E aí, só que aí o remédio era muito forte, muito forte. E era por remédio já ter começado a fazer efeito no segundo dia, né? Porque vou deixar escrito qual foi o remédio que eu tomei, não sei se também pode falar, mas eu vou deixar aí escrito. Esse remédio era muito forte e já era por remédio já ter fazendo efeito e não tava fazendo efeito em mim. E aí foi que as dores voltou de madrugada, as dores só atacavam de madrugada. Só de madrugada que as dores atacavam e aí eu chorava muito, chorava. Meu esposo ficava muito preocupado comigo e aí eu chorava muito. Aí eu fui e voltei de novo pra emergência. Minha mãe falou assim, não, vamos pra emergência. Aí eu fui, voltei pra emergência novamente. E aí lá fiz exames, relatei pra ela, né, tudo que tinha acontecido na primeira vez que eu fui. Mostrei o relatório também da primeira vez. Aí eu fui, ela foi, passou outro exame de urina pra mim fazer novamente. Um exame que tira pela veia e de urina novamente, né? E aí tudo bem, eu fiz os exames tudo direitinho. E aí eu fiquei lá esperando novamente o resultado sair. Aí ela foi até me deu sugestão de que ela também levantou a suspeita que eu tava com infecção renal, né? E aí ela foi e passou no exame de novo, perguntou se eu tava sentindo dor naquele momento, eu falei que não, ela foi, não me deu remédio nenhum também. E aí eu fiquei esperando o exame chegar, né? Aí eu fui, fiz o exame e o resultado chegou, ela me chamou pra nova avaliação. E eu fiz essa avaliação, aí ela falou, aí minha creatinina tava pior do que a primeira. Tava muito alta, muito alta, muito alta. Ela falou assim, olha, infelizmente eu não vou deixar você ir pra casa porque sua creatinina está muito alta. E aí tudo bem, ela falou, você vai ter que ficar internada de novo. Foi dessa vez que eu fiquei mais tempo internada lá, né, na UPA, que é pelo SUS. E aí eu fiquei internada lá e aí tudo bem. Eu fiquei lá e eu fiquei tomando um remédio pela veia, e aí eu tive de novo, aí a médica veio uns 3 dias depois de me avaliar, perguntou como eu tava me sentindo. Eu falei pra ela aí a médica veio lá de novo, perguntou como é que eu tava me sentindo, eu falei pra ela que tava bem. E aí ela passou de novo exame passou outro exame que faz pela veia, né? Pra eu poder fazer como é que tava como tava o meu estado ali, né? Aí o exame chegou e a minha creatinina estava a mesma coisa de quando eu cheguei. Aí ela falou assim, olha, eu não vou poder te dar alta, porque sua creatinina está muito alta, e então você vai ter que ficar internada. Possa ser que você esteja, assim elas falaram, né?
que não tinha nada lá, aparelho de ultrassom, não tinha nada que elas pudessem dar um resultado certeiro. Ela só levantou uma hipótese. Ela falou assim, olha, tem duas opções. Ou você tá com a pedra renal, um cálculo renal, ou o seu rim está parando. Quando essa mulher falou isso, eu fiquei desesperada. E aí, eu fui, né? Fiquei lá chorando bastante, chorei. Liguei pro meu esposo, falei isso. Aí, minha família toda ficou preocupada, minha mãe, minha sogra, meu pai também. Ficou bastante desesperado, né? E assim, por um alívio, as crianças não estavam aqui em casa, as crianças estavam na casa da minha tia, passando as férias lá. Então foi algo que também me deixou mais aliviada, porque como é que as crianças estivessem aqui, como é que é nessa correria de estar lá comigo e não me visitar, e sendo que as crianças não podiam estar presentes lá, não podiam entrar lá para poder me ver. Então, por um lado, foi um alívio por as crianças não estar aqui, para também não estar passando, me ver passar por isso, né? Então, aí eu fui, liguei pro meu esposo desesperada, falei a ele que eu não queria ficar lá, não queria ficar mais internada, porque você sabe quando você fica em um ambiente assim, sabe? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, ficar internada não é de Deus, é uma coisa que você fica ali submissa naquele lugar, você vê pessoas doentes, entrando pessoas doentes, saindo pessoas doentes, entrando pessoas doentes, você acaba ali, mesmo que eu estaria bem, esteticamente eu estaria bem, eu tava bem, mas você acaba ficando doente num ambiente desse, né? E aí eu falei assim, meu Deus, me tira daqui, me tira daqui. Na hora eu fiquei tão revoltada, né? Eu falei, não quero mais ficar aqui, eu quero minha alta, quero dar minha alta. E aí eu liguei pro meu esposo, falei. E aí meu esposo começou a correr atrás de clínica, né? Eu até conversei lá com as médicas lá, perguntei se eu podia sair para eu poder depois voltar, porque lá eu estava dependendo da regulação. Então, a gente sabe que pelo SUS tudo é demorado. E aí eu fiquei lá esperando pela regulação e nada, não tem previsão. E aí a minha cunhada, ela é enfermeira, né? Então ela tem mais conhecimento. Aí eu dei meu número da regulação pra ela poder ver se ela conseguia uma regulação pra mim, pra me tirar daquele ambiente, né? E aí também não tinha, tava tudo cheio. E final de ano, gente, que a gente sabe que não pode fazer nada pela gente. E aí meu esposo começou a procurar clínica, eu lá também comecei a procurar clínica para poder fazer essa ultrassom, porque eu precisava dessa ultrassom para saber realmente o que é que eu tinha. E aí ela me viu, a médica, ela me viu muito chorando, né? Porque eu tava sozinha, não podia ficar com ninguém, tava sem acompanhante. Aí ela falou assim, olha, eu posso liberar pro seu esposo vir ficar com você na véspera de ano, né? Que no caso, na virada do ano. E depois ele vai pra casa. Eu falei assim, então eu vou ficar aqui sozinha, sem ele. Aí ela é o que eu posso fazer por você. E aí, tudo bem. Eu falei, não, tá bom. Aí eu liguei pra ele, mandei ele vir, ele foi ver. E lá, ele chegou, né? Me acalmou. Eu fiquei assim, porque na minha cabeça eu só pensava meus filhos, né? Eu preciso ir embora, porque eu preciso dos meus filhos, eu preciso dos meus filhos perto de mim. Eu não aceito ficar mais aqui, nesse ambiente. Porque a gente, mãe, só pensa na hora dos nossos filhos. A gente nem pensa, tipo assim, na gente, né? Nós tem que ficar aqui pra gente ficar bem. Mas na hora, assim, eu quero meu filho, eu quero os meus filhos, eu quero minha casa, eu quero estar mais com meu marido. E aí ele falou assim, calma, que vai dar tudo certo. Foi aí que ele conversou comigo, falou assim, vamos ver se a gente consegue uma clínica. E aí você assina a sua alta e a gente vai fazer esse exame. Porque, gente, se eu ficasse lá, não ia, tipo assim, eu garanto que eu acho que até hoje eu estaria internada. Porque esperando pela regulação e, assim, querendo ou não, eu tinha uma condição de poder pagar uma ultrassom, né? E aí eu fui, a gente conversou, ele conversou com as irmãs dele, eu conversei com minha mãe, conversei com minha sogra também, conversei com minha pastora também, meu pastor também. E aí eu pedi a opinião de todo mundo, aí todo mundo falou como é que eu tava me sentindo. Aí eu falei assim, eu tô bem, não tô sentindo nada. E lá eles lá não tava nem mais dando antibiótico, né? Ele já tinha suspendido o antibiótico. Depois, quando eu tirei a segunda vez um exame pela veia,
eu não... ele já tinha suspendido, só tava dando soro mesmo pra hidratar. Só pra hidratar mesmo. E aí eu fui, conversei com minha mãe, conversei com a patroa da minha mãe também. Aí ela foi, me aconselhou, né? Perguntou se eu tava bem, se eu tava bem, que eu assinasse minha alta e ia embora. E foi aí que eu... Aí meu esposo também, a gente olhou um pro outro e falou assim, é isso, é isso. Entrega na mão de Deus e é isso, embora. Aí eu fui, falei lá com o assistente social, falei que eu queria assinar minha alta. Falei, olha, quero assinar minha alta, quero ir embora. Não quero ficar aqui não, porque eu sei que aqui não vai... Eu não sei quando é que vai ter essa vaga para poder fazer essa ultrassom. Então eu tenho condições de fazer, então eu quero assinar alta e eu quero ir lá fazer lá por fora mesmo. Aí ela falou, você tem que falar com a médica. Eu fui lá, falei com a médica. Gente, na hora que eu falava com a médica que eu queria assinar minha alta, a médica me tratou tão mal, mas tão mal. Falou assim, você tem certeza que você quer assinar sua alta? Porque você está com o rim parando. Como é que você quer assinar sua alta com o rim parando? Aí eu falei assim, eu não quero ficar aqui esperando por uma regulação que eu não sei nem realmente o que é que eu tenho, porque ela só sabia pelo resultado do exame que fez pela veia, né? Então eu falei assim, então eu preciso eu preciso fazer esse exame fora para saber realmente o que é que eu tenho. Aí ela foi, falei com ela, falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, eu tenho certeza, eu quero ir embora. Aí ela foi, assinou minha alta com a raiva. Ela assinou, na verdade, tinha uma senhora lá que ia ser liberada, né? E aí ela foi, depois ela veio, me deixou por último e falou assim, você tem certeza que você quer ir mesmo? Eu falei assim, tenho certeza que eu quero ir. Eu só não posso ficar aqui. Aí ela assinou minha alta. E você sabe que você vai sair daqui sem nenhum relatório. Mas antes dela falar isso, eu já tinha tirado uma foto do meu relatório que eu tinha pedido, né? Que minha cunhada tinha pedido o meu relatório para poder dar lá no outro médico, lá no outro hospital, né? Pra saber se ela conseguia me transferir. Mas aí você vai sair daqui sem relatório, sem nada. Aí tudo bem, eu falei assim, não, tudo bem, eu quero sair daqui. Aí eu fui, assinei minha alta, e a médica, tinha uma enfermeira lá, né, falou assim, mas ela quer ir pra casa pra se divertir, né? Eu falei assim, tá repreendido, ela vai tomar cuidado pra não tomar cuidado, não vai tomar champanhe. Eu falei, tá repreendido, eu não faço essas coisas não, que eu sou cristã. Aí a enfermeira, super educada, conversou comigo, falou que não era pra eu fazer nada de esforço, que eu fazer repouso bastante, que era pra tomar água de coco, pra eu beber bastante água, poder me hidratar, tomar remédio direitinho. Aí eu fui, agradeci a ela, falei obrigada, fui, assinei minha alta e saí. E aí, só que a gente, antes de sair lá, a gente já estava com o exame e ultrassom já marcado. Eu e meu esposo, a gente sentou lá, a gente foi procurando clínica por clínica, e aí a gente conseguiu marcar pro dia 2 de janeiro. E aí eu vim pra casa no dia 31. 31 eu vim pra casa. E aí, passei o ano novo, fiquei de repouso, sem fazer nada, bebendo bastante água, tomando água de coco, uma de pirona. E aí eu vim depois, né, saí de lá, vim pra casa, vim em casa, e eu tive reação. Eu tive reação à dipirona. Meu rosto começou a inchar, fiquei toda inchada. Aí eu fui, suspendi a dipirona, e já não tava mais sentindo dor também, graças a Deus. E aí chegou no dia 12, eu fui, me arrumei, fui pra consulta. Aí eu cheguei lá na consulta, que era pra fazer ultrassom nesse dia. Aí o doutor perguntou qual foi o motivo que eu tava lá. Eu falei assim, não, porque eu tava internada e elas suspeitaram que eu tava ou com uma infecção renal ou uma pedra, um cálculo renal. E aí o médico começou a procurar do lado direito, só que do lado direito não tinha nada. E a pedra, o cálculo estava do lado esquerdo, né? E aí eu fui, ele foi, falou assim, olha, realmente você tá com cálculo renal e ele tá um pouquinho grande, então
desse tamanho não é possível você tomar remédio, mas você procura um nefrologista e que ele vai te passar instrução, né? Aí eu fui, marquei por um nefrologista, aí eu fui, chegou o dia da consulta com a nefrologista, aí eu fui, mostrei para ela o relatório que eu tinha, né? Falei pra ela, expliquei ela tudo, que eu tinha assinado minha alta, que elas não tinham me dado meu relatório. E aí tudo bem. Aí lá a médica falou que pelo fator da minha queratinina estar muito alta, eu estava com o meu rim parado e poderia fazer até uma hemodiálise, né? Poderia chegar. Quando ela falou isso, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, mas a senhora acha que eu tô com isso? Ela falou assim, não vou te dar certeza, mas pelo relatório que tá aqui no seu relatório, é o que elas botaram aqui, então eu peço, vou fazer um novo pedido pra você tirar exame, né? Fazer um exame pela veia, e aí eu fiz o exame que tira pela veia e de urina. Ela passou isso também. E nesse dia também que eu fui pra consulta com a nefro, eu tava com a pressão muito alta. E aí ela passou um remédio também pra pressão pra mim. Só que a minha família já tem histórico, né, de pressão alta, né? Minha família toda é hipertensa, né? E eu achava que eu não estaria, mas como a médica falou, você deve estar emocional, a sua pressão deve estar emocional. Aí eu falei, tudo bem, vim pra casa e vou contar pra vocês. Até os dias de fazer exame, pra saber o resultado, foi os piores dias da minha vida. Foi os piores dias, eu tive muita crise de ansiedade, muita. E eu fiquei desesperada, eu chorava, a minha vida é só chorar, só chorar. Porque realmente eu não sabia o que eu tinha, né? Se eu precisava fazer a hemodiálise, se meu rim tava funcionando, se meu rim tava parado. A única certeza que eu tinha é que eu tinha um cálculo renal ali, né? E aí eu fiz um exame de sangue, gente, esse exame de sangue também demorou pra sair. E aí, só que aí meu esposo tinha conseguido uma cirurgia pra tirar o cálculo renal pelo SUS, que um amigo dele, né, trabalha em hospital, e aí acabou conseguindo. Só que a gente foi fazer isso também, até gravei pra você. Agora eu tô aqui esperando ser chamada. Hoje eu vim ver se eu vou fazer a cirurgia hoje, ou como é que vai decidir. Vou passar pela cirurgião hoje. Aí ele vai decidir o que eu vou fazer. E vocês vão acompanhando junto comigo, tá bom? Bora lá. Lá, a gente no dia. Mas a gente foi, quando chegou lá, na hora que foi atendida, ela não faz esse tipo de cirurgia, mas é só pedra na vesícula. E aí ele também passou uma requisição também. Só que ele tinha passado, ele também passou uma requisição. Vou procurar o urologista, eu acho que é urologia, alguma coisa assim, vou botar aqui embaixo pra vocês verem. E aí eu fui, só que nesse mesmo dia que eu achava que era minha cirurgia, eu tinha uma consulta com a nefrologista novamente. Aí eu fui, mostrei meus exames pra ela, mostrei tudo bonitinho que eu já tinha feito. E aí, nossa, vou falar pra vocês, foi um alívio imenso pra mim quando ela falou assim, não, seus rins estão funcionando normal. Gente, pra mim ali comecei a agradecer a Deus, falei, Jesus, obrigado. Mas antes disso, de eu ir pra lá pra consulta, eu já tinha visto, né, o resultado que saiu. Eu já tinha visto que eu vi lá na minha creatinina, que minha creatinina estava tudo normal. Aqui em casa eu já sabia. Lá ela só me confirmou, né? Mas aí eu comecei a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Comecei a agradecer muito a Deus. Porque é algo que eu não queria fazer, né? Viver minha vida ali, vivendo de amor diário. O quão é difícil uma pessoa viver de hemodiálise ali. É muito ruim, gente. Eu pensava logo nos meus filhos, meu Deus, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Mas eu sei que Deus chegou primeiro na minha vida. Uma coisa eu digo pra vocês: confia em Deus, que Ele faz valer a pena.
E todo o processo que a gente passa é uma história que a gente está escrevendo no nosso livro para amanhã depois. Fala assim, eu passei por isso, mas eu venci. E eu digo para vocês que eu passei por isso e eu venci. E tudo que eu passei foi uma história, foi um novo capítulo para minha história. Porque eu sei que lá na frente a minha vitória é muito maior do que eu posso imaginar. Então, o que eu digo para vocês, confie, porque Deus, ele é poderoso para transformar. Ele faz o extraordinário acontecer na nossa vida. Mesmo a gente tendo uma pouca fé, mas ele faz acontecer, porque ele é maravilhoso na nossa vida. Quem dá a última palavra do nosso resultado é Deus. Não é o homem, não é o médico está ali para fazer o papel dele. Mas quem determina se vai acontecer é Deus. Então confia, se apega nisso, se apega muito que Deus, ele faz acontecer um milagre na nossa vida. E ele fez um milagre acontecer, porque realmente eu não queria ficar ali fazendo amor de diálise, porque é uma coisa muito ruim, entendeu? Uma pessoa que ali, só quem passa por aquilo sabe o que é. Então ali eu fui, ela foi, falou que minha... E antes disso, eu pulei uma coisa, e antes disso eu voltei pra emergência de novo, porque eu tava com minha pressão em 18. Eu fui pra minha pressão, a minha pressão ficou em 18. Eu fiquei desesperada. Aí eu fui pra emergência de novo. Aí ela foi, eu conversei com a médica, ela falou o que eu tinha. Aí ela foi, me passou um remédio pra minha pressão abaixar. Eu vim pra casa. Ela me foi, depois que minha pressão ficou além de 16, ela me mandou vir pra casa e procurar um cardiologista também, né? E passou pra eu tomar remédio em casa. E aí eu fui, conversei com a Neufro, falei que eu tinha ido pra emergência com minha pressão em 18. Aí ela foi, passou o remédio. O mesmo remédio que a médica já tinha passado lá na UPA, a Neufro só fez reforçar. E deu uma alteração no meu colesterol. O meu colesterol tava um pouquinho alto. Ela foi, passou o remédio pra eu tomar em casa. Eu tomei. E aí, graças a Deus, tô tomando o medicamento tudo direitinho. E aí ela foi, me passou pra esse urologista. Acho que é urologista o nome, né? Se for, vou botar embaixo pra vocês verem. E aí ela me passou esse urologista pra eu poder ir fazer, pra ele decidir a minha cirurgia, né? Eu fui lá, marquei a consulta com ele, fui pra consulta com ele. E aí lá ele falou que eu precisava fazer um exame. Esse exame, gente, custa R$ 1.500 para saber se o meu cálculo ele é mole ou se ele é duro. E aí, para saber a posição que o meu cálculo tá. E aí ele falou que eu preciso também de cirurgia. Só que aí, gente, a gente, assim, pelo SUS, a gente sabe que é tudo mais difícil, né? E a gente tem que ter conhecimento. Até as pessoas que têm conhecimento falou que é um procedimento muito, muito raro de ter vaga para poder a pessoa ir fazer a cirurgia. E aí eu perguntei ao doutor, quanto é no particular? Aí ele foi e falou, olha, é na base de uns 30 mil. Eu falei, misericórdia, meu pai, e agora eu não tenho esse dinheiro? E aí ele falou assim, o básico, que é, no caso, que você utiliza ali um aparelho já ele é utilizado, mas é esterilizado, fica ali embaixo de 12 mil. Eu falei, não tenho condições de pagar esse valor, não. Aí foi aí que a gente saiu de lá, como é? Do hospital. E aí eu fui, meu esposo conversou, e a gente sentou, conversou direitinho, falou que era a única solução da gente era fazer um plano. Aí foi aí que a gente contratou um plano pra poder a gente ir fazendo, no caso, fazer os exames tudo novamente, porque o plano ele não aceita pelo particular, no caso eu fiz fora, então tem que ser pela agência do plano mesmo. Então eu vou ter que refazer tudo de novo, todos os exames, passar de novo por consulta, tudo direitinho para poder eu poder fazer a cirurgia pelo plano. Então
Agora só vou ter que esperar fazer todos os exames de novo, toda a consulta. Primeiro eu passar pela consulta para poder fazer o exame de novo, para poder fazer agora pelo plano. E é isso, gente. Foi isso. Ainda tô com meu cálculo ainda, mas eu creio que logo logo já vou tirar ele. E nessa trajetória aí eu vou gravando pra vocês, mostrando pra vocês como é que vai sendo, como é que tá sendo. Já tem vários vídeos gravados, não deixei vocês sem vídeo, tá bom? Só tava um pouco querendo me recuperar mais, estar bem, pra vir pra vocês bem, porque eu não quero vir pra cá, pro canal, pra mostrar pra vocês que eu não tô bem, mas graças a Deus eu tô bem, graças a Deus eu quero voltar minhas atividades aqui no canal, porque tô começando agora, né? E eu gosto, e eu já senti um gosto de gravar aqui pro canal. Então é um hobby, é algo que me faz esquecer dos problemas. E eu quero voltar a gravar aqui pro canal. Então é isso. Vou gravando pra vocês, vou mostrando pra vocês, vou soltando os vídeos que já estão gravados, viu? E é isso. O que eu deixo pra vocês aqui. Cuide de vocês, bebam bastante água, façam exame de rotina, porque é muito importante para que não pegue a gente de surpresa em umas horas dessas, como eu fiz. Eu dava prioridade a tantas coisas na frente antes de mim. Então, se priorizem vocês. Não sei se a palavra é assim. Cuide de vocês primeiro, bote vocês em primeira opção de tudo, porque se você não tá bem, a sua casa também não fica bem. Porque nós mulheres, somos coluna da nossa casa, entendeu? E se a gente fica doente, a nossa casa desmorona, porque a gente somos o alicerce da nossa casa. Por mais que o homem seja o provedor de tudo, mas a gente é a coluna que sustenta ali também. Porque se a gente não tá bem, o esposo da gente também não fica bem. Porque é um ajudando o outro. Então, se um desmorona, o outro também vai desmoronar. E aqui em casa não foi diferente. Aqui em casa, se um desmoronou, o outro também desmoronou. E é isso. E eu quero deixar meus agradecimentos aqui à minha família, minha mãe, meu pai, meu marido. Gente, meu marido foi... Eu fico até emocionada a falar do meu esposo, porque, gente, meu esposo foi um homem maravilhoso na minha vida. Nesse momento mais difícil da minha vida, ele não me deixou sozinha. Ele segurou a minha mão e foi lá junto comigo. A minha mãe, não tenho palavras para falar da minha mãe, porque mãe é mãe, né? Mulher maravilhosa. E eu só tenho que agradecer. Meu pai também, maravilhoso, também que se preocupou muito comigo. Minha sogra, que estava em todo momento também. A minha cunhada também. Muito obrigada de verdade. Agradeço a cada uma de vocês. Vocês são muito importantes na minha vida. Muito obrigado mesmo, de verdade. Amo muito vocês. Muito, 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 muito obrigado por tudo. E é isso. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar para outras pessoas. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Não se esqueça de cuidar de vocês primeiro, tá bom? E é isso. Tchau!